Olá, começamos agora o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura. Hoje eu convido você para a gente voltar um pouquinho no tempo para falarmos sobre história. Na história, 75 anos do Estado Novo, essencialmente uma guerra do então presidente Getúlio Vargas, uma guerra declarada ao comunismo, mas teve muitos outros fatores e muitas outras medidas aí durante esse período do Estado Novo, medidas que nós vamos aos poucos explicando algumas para você durante a transmissão do programa Rede de Olhares. Agora teve uma outra medida que chamou bastante atenção durante esse período, que a gente chama de nacionalismo, bastante exacerbado, quem sabe, aqui no Brasil, né? Você deve ter ouvido falar, esta época foi a época em que se proibiu falar línguas estrangeiras aqui no Brasil. Agora imagina proibir falar o alemão, proibir falar pelo menos o dialeto italiano aqui na Serra Gaúcha, uma região de descendentes, né, ou de imigrantes italianos, alemães, poloneses, entre outros. Você em casa pode também participar conosco. A gente vai colocar aí na tela os canais de interatividade, nós falamos ao vivo neste horário das 6h30 da tarde. Você pode participar pelo Twitter, @UXTV, pelo facebook.com/UXTV ou pelo telefone 3218-2194. Vamos começar então, professora Eliana, para de repente, assim, resumidamente, a gente falar dos principais aspectos, as principais políticas adotadas durante este regime do Estado Novo, quando nós tínhamos um gaúcho na presidência do Brasil, professor. Didaticamente, o Estado Novo é apresentado a partir de 1937. No entanto, já em 1935, a gente percebe as ações, via governo Vargas, de um autoritarismo bastante exacerbado e que vai se aprofundar até 1945. Brevemente, é necessário lembrar que o Vargas não foi eleito. Em 30, ele chega através de um processo revolucionário para alguns, para outros via golpe, impedindo a continuidade da política café com leite, da política dos governadores. Inicialmente, acreditava-se que seria um governo provisório, Jefferson. No entanto, ele vai se mantendo no poder e sofrendo algumas manifestações já em 1932. No contexto mundial, a gente tem a formação dos estados autoritários e totalitários. A grande significância se dá a partir da Itália e da Alemanha. E o Vargas vai passar a desempenhar ações muito parecidas com a do governo alemão e do governo italiano. Então, Mussolini e Hitler. Então, o Estado Novo marca, sobretudo, pela violência de um governo civil. Como é que chega essa questão da proibição da língua nessa época, especialmente de 1937 a 1945, professora? O que se ouve normalmente é que a maioria das pessoas responsabilizam o fato do Brasil ter entrado na guerra contra a Itália. Mas, na verdade, como a professora colocou agora muito bem, o Estado Novo abrange um período maior. E o problema em relação à fala, ele é desencadeado em 1937, com a campanha de nacionalização do ensino e da educação. Essa campanha, ela entrou para valer nas escolas, chegou às famílias, chegou ao pequeno grupo e nunca mais saiu, na verdade. A guerra acabou, mas a campanha de nacionalização do ensino continuou. Então, os professores italianos foram retirados das escolas, no lugar deles foram colocados professores de origem brasileira e os símbolos da Itália foram banidos também, foram substituídos por símbolos do país acolhedor, né, do Brasil, e eles se sentiram na iminência de falar uma língua que eles não conheciam. Quer dizer, na iminência não, eles foram obrigados a falar uma língua que não conheciam. Esse é um momento crucial porque o dialeto para de ser transmitido às gerações infantis. Proibido falar italiano, um filme dirigido pelo Robinson Cabral. Agora, Robinson, antes mesmo de você falar, eu quero pedir para a nossa produção rodar um trechinho do filme, para já dar uma água na boca aí, depois a gente volta a conversar aqui no estúdio. Vamos assistir. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil.
em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Meu nome completo, Anulino Capobanda. 90 anos e firme. 1939, Hitler invade a Polônia. A cruz suástica ameaça todos os emblemas da civilização. O Führer promete guerra total, destruição de todos que se opõem ao nazismo. Eu trabalhei ali, ó. Essa firma mudou a história da cidade. Era bom trabalhar aqui. Dava um estudo. O salário mais ou menos. Eu voltava para casa todos porcos como um cão. Eu me lembro dos negros e as mulheres que ganhavam menos e faziam a mesma coisa. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? A gente namorou uns 2 anos. Sim, eu esperava ela na saída para dar uns beijinhos, né? Até que um dia, só que... Trabalho. Fazendo comissão. Até que um dia foi muito triste. Foi tão grave o problema que veio figurando os Estados Unidos para financiar um monumento para as operárias. Tá entendendo? Me lembra muito aquelas medalhas que os soldados sem braço, sem perna ou cheio de trauma ganham do governo do seu país quando voltam da guerra. Tá entendendo? Isso que me lembra. Daí a gente viu um rápido trecho desse documentário. De antemão, parabéns pela pesquisa toda, Robson. Aliás, como é que foi feita essa pesquisa toda? Quem é o personagem, então, que aparece no vídeo? Cara, na verdade, esse filme começa quando eu caiu nas minhas mãos, quando eu me interessei em ler o livro A História de Caxias do Sul, do João Spadariadame, né? Que é riquíssimo, é um livro fantástico de se ler, né? Uma coisa legal é que ele não é um escritor, então a forma que ele escreve é uma forma muito espontânea, né, e criativa. E nesse livro eu descobri que teve um tumulto na praça durante esse período de Estado Novo, durante a guerra, onde milhares de pessoas foram até a Praça Dante e arrancaram a placa da Praça Dante e colocaram a placa Rui Barbosa no local. Que é o nome que a Praça Central aqui de Caxias do Sul teve. Ficou até os anos final dos 80, né? Verdade. E aí depois esse mesmo grupo desceu até a Avenida Itália, arrancou a placa da Avenida Itália e colocou lá uma placa chamada Avenida Brasil. Eu fiquei espantado com isso que aconteceu nessa época, né? E fiquei muito interessado. Aí, conversando com o Luciano Balém, que é produtor, a gente decidiu fazer um documentário sério sobre isso, sobre esse período, né? E aí, no meio do caminho, a gente descobriu, numa das entrevistas, um personagem, que é o seu Anulino Capobanda, e que é esse senhor que a gente explora bastante no filme, se apropriou bastante dele, né? E aí ele conta várias situações que aconteceram com ele durante exatamente aquele período que a gente estava tentando investigar. Então ele era músico na praça, tocava na praça. Nesse dia do tumulto, ele apanhou na praça, nesse dia que estava o tumulto acontecendo, né? Ele ajudou o Dom José Barea, que era o bispo, a recolher material de italiano que estava por aí, porque o pessoal do 9º Batalhão já estava em cima para retirar os nacionalistas. Ele foi preso porque falou italiano, porque carregou gasolina, que era outra bobagem da época que não podia carregar gasolina. Se me permite aproveitar a observação que é emblemática para o dia de hoje, é o fato ocorrido na Cantina Antunes, que tem cenas do filme lá, um local que representa, eu acho que é um dos principais representantes, acho, do sentimento da história que a gente tem por essa cidade. Esse acidente que aconteceu hoje lá, que derrubaram o pórtico da Cantina Antunes, né? Nesse trecho que mostrou do filme, tem uma cena do seu Anulino que ele fala, é isso que dá, trabalho, até que um dia, bam! Aconteceu hoje de manhã, isso é uma crítica, estou sendo, para ser bem claro, é uma crítica. Quando há muito trabalho, e não se olha com carinho para as coisas que são importantes... Cara, para quem trabalha. Assim, ó, daqui 100 anos, esse fato que aconteceu hoje em Caxias
vai ser um fato que eu acho que vai estar... as pessoas ainda vão chorar daqui a 100 anos. Pois é, até para o pessoal, de repente, de outros municípios aqui da Serra Gaúcha entender mais claramente, Luciano. Hoje, logo no início da manhã, por volta de 8 horas da manhã, o pórtico, então, da Cantina Antunes, antiga Cantina Antunes, no bairro Panassolo, aqui em Caxias do Sul, foi derrubado por um caminhão que estava descendo, estava fazendo uma obra, por ali não calculou, acredito eu, né, corretamente a altura do pórtico, acabou derrubando este monumento histórico com mais de 100 anos, né, professora Vitalina, que estava aqui em Caxias do Sul. Fazer uma outra referência sobre a questão do trabalho, não é? Fazia parte da política nacionalista do governo Vargas enaltecer, sempre que possível, e de forma bem exagerada, a questão do trabalho. O filho dos operários raramente tinha a oportunidade de ir para a escola. De outro lado, as crianças que iam para a escola recebiam uma cartilha. Era uma cartilha que vinha do governo de Vargas, que também enaltecia, além da figura do presidente, a exemplo do que acontecia nos países europeus autoritários, enaltecia a questão do trabalho. E essa questão do trabalho acabou sendo muito bem apropriada pela nossa região, não é? Quando se fala da região de Caxias do Sul, a primeira imagem que as pessoas que não vivem aqui lembram é a questão do trabalho. O elogio, o bom brasileiro era o brasileiro que trabalhava. O brasileiro que não trabalhava era o vagabundo. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, porque agora eu quero bater um papo aqui com o Dinarte e o Rodrigo, para saber um pouquinho do trabalho de vocês também, com a Degraus Perigosos. Aí estão começando agora, como é que está esse trabalho todo? Começamos a tocar recentemente, assim, até já fizemos shows assim, como artistas intercapelares, né? Tocamos em Cotiporã. E o Rodrigo, ele é um músico muito reconhecido, assim, dentro da Serra, as capelas mesmo, né? Um rapaz que se mete mesmo nesses locais, assim. Então, tem muita gente que está assistindo o programa que já te viu por aí tocando, Rodrigo, com certeza. Sim. E o que vocês prepararam para a gente encerrar esse primeiro bloco? A gente preparou uma música aí que é uma música do Tom Zé, né? Que nesse disco recente dele aí, O Lixo Lógico, ele faz uma abordagem assim, sobre o processo da Tropicália, né, que é um momento também muito icônico assim, dentro da construção da identidade nacional, né, ou reconstrução, ou reavaliação do que seria essa identidade nacional, que é uma coisa muito forte durante o governo do Vargas, né? A identidade nacional é a grande questão em termos de cultura, né? Então a gente separou isso aí para dar uma provocada, assim, com a música que saiu do forno e é de 2012 esse disco aí. Vem bem a calhar aqui com o nosso tema, né? Celso Leopardo, matinê para o Delfim. Vi. Para Sapenteu, escuta cá, para Sapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu bicou no barco, tinha Pinha Campozinho. Celso Leopardo, matinê para o Delfim. Vi. Dois que antes da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura. Barqueiro meu navegador, parar a conjectura, logo o nosso primeiro computador. Na história, 75 anos do Estado Novo, tema do Rede de Olhares, que está no ar aqui pela UX-TV, canal de identidade. Hoje nós estamos voltando um pouquinho no tempo, né, de 75 anos atrás para cá. Nós falamos aqui sobre a participação dos italianos, né, ou da proibição de falar italiano. Agora teve descendentes de alemães que também foram proibidos de falar o dialeto na época do Estado Novo. A gente vai agora assistir um trecho de um documentário chamado Valahai, que é uma comunidade do município de Morro Reuter, que fica a aproximadamente 30 quilômetros de Nova Petrópolis. Uma comunidade onde a primeira língua que se aprende é a língua alemã. Confere só. Daheim doen we immer staatspreken. Wenn dann jemand kommt, wo Brasilianisch spricht, dann muss ich Brasilianisch sprechen. Eu gosto de falar alemão, mas também me viro com o português.
Não, digo, português se é para... Se tem que falar, se tem gente que às vezes que não entende o alemão, né? Os filhos também só na escola falam português. As crianças, quando vêm para a educação infantil na escola, começam só falando alemão e a gente interage dessa forma, até que ele consiga ter um domínio, escutando os colegas, perguntando, ter o domínio do português. Experimenta, Natan, aí depois tu vai ver se tu vai gostar ou não. Natan, Schneegisch. Was ist denn? Schneegisch. O governo aí não se importava com os colonos. A gente foi vivendo então assim. Até que veio o fim. Getúlio, vamos agora, Getúlio não pode mais falar em alemão e mais aquilo. A criança chegava na escola, o que a gente ia fazer? Transgredir a lei para se comunicar com o aluno. Coitado do aluno, não tinha culpa. Inicialmente não tinha assim grandes problemas, mas piorou quando o Brasil, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, contra o Eixo, e depois em 42, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, participou. Aí a coisa ficou mais complicada ainda. Aqueles foram anos terríveis para a colônia. E também era uma época que era proibido falar alemão e a gente ficou quieto, não sabia, os pais não sabiam falar português, e daí a gente ficou quieto, o que fazer? Então, não sabia falar, não, a gente nem abriu a boca. Aí que situação, né? Deixa eu pegar o seu nome, por favor. Michele. Michele, você estuda qual curso aqui na universidade? Administração. Administração. Você é descendente de... Italianos e alemães. E alemães. Bom, bem o que a gente estava falando aqui agora. O que você tem a dizer sobre essa proibição, então, de repente, dos seus ancestrais, né, terem sido proibidos de falar? Creio que na época teria sido muito ruim, né? Imagina, uma pessoa não sabe falar outra língua, tem que ficar quieto, né? Que foi como a gente viu essa senhora falando, né? Que Isso. nem dentro de casa podia conversar, né? Isso. Tá certo, obrigado. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Quem mais é descendente de alemão aqui? De alemã, não? Você? Não. Seu nome? Milena. Você tem algum tipo de descendência de europeus ou... Italianos só, mas eu não tive contato com os meus avós que eram italianos, então não tive a oportunidade de saber, mas eu acredito que tenha sido muito ruim não poder se comunicar nem com as pessoas dentro de casa ou as próprias crianças, né, que não sabiam falar outra língua e ter que se comunicar na escola, aprender a amar o português. Ei, Giovanni, a professora Eliana falou que o Vargas, presidente Getúlio Vargas, foi chamado muitas vezes de o pai dos pobres. Qual que é a sua opinião sobre a política do ex-presidente Vargas? Olha, não tenho muita opinião a respeito disso. Creio que no tempo que ele governou, as pessoas sofreram muito com ele, né? Tanto que não podiam falar a própria língua porque eram represaliados, né? Então, acho que foi muito sofrido nessa época. Hoje se tem acredito eu, uma valorização um pouco maior dessa questão da outra língua. A gente fala que também é essencial saber pelo menos uma língua estrangeira, né? No passado era vergonhoso. No passado a gente tinha vergonha. Hoje a gente tem orgulho. Então, a palavra vergonha em relação ao passado e a palavra orgulho em relação ao presente, eu acho que ela é decorrente desse movimento que houve a partir do centenário da imigração, um movimento que eu chamei de retorno às origens étnicas, de valorização da cultura, da identidade, da língua e tudo mais. Agora, eu acho que no presente, em questão de identidade, o sentimento de italianidade, nós temos que distinguir duas situações que são bem claras para quem estuda a questão. Primeiro, os que têm realmente uma identificação com o italiano e que faz isso de forma autêntica. E outros que transformaram isso numa bandeira para esconder ou para defender determinados interesses. É uma história que se repete sempre que há imigração em massa. Quer dizer, a manutenção da língua, ela não consegue ultrapassar a terceira geração. Eu quero convidar vocês aqui no estúdio e você em casa para assistir mais um trechinho do filme Proibido Falar Italiano, que conta um pouco dessas histórias que fecham o que a gente está conversando aqui no estúdio.
aqui que eu sentava e tocava e tirando o chapéu para ganhar o filme. Eu só podia tocar. Cantar não podia, porque eu cantava italiano e apanhava. Aqui eu sentava, tocava e sonhava. Aí mais um trechinho deste filme que vai ter estreia nessa semana aqui em Caxias do Sul. Daqui a pouquinho a gente passa o serviço para você. Agora eu quero conversar com o seu Hermes, que é do bairro Santa Lúcia, aqui de Caxias do Sul, que está na linha para conversar conosco. Tudo bem, Hermes? Tudo bem. O senhor, bom, fala daqui de Santa Lúcia. O senhor viveu ou ouviu alguma dessas histórias que a gente está conversando aqui no estúdio? É assim, ó, me emocionou bastante quando eu soube que o monumento ao imigrante, no começo da julho, foi construído, é o único monumento do país que foi construído por Getúlio Vargas para resgatar esse rompimento que havia entre o italiano e o povo brasileiro. Isso me emocionou muito, por isso que eu me motivei a ligar para vocês. Tá certo, muito obrigado, viu, pela sua ligação. 54 já é um outro momento do governo Vargas, né? Ele renuncia em 45, com o término da Segunda Guerra Mundial. Em 46 assume o Eurico Gaspar Dutra, que era seu ministro, então uma certa continuidade, embora a gente vá assistir na área econômica uma mobilização diferente, com a abertura ao capital estrangeiro. Em 1950, Vargas foi eleito pelo povo brasileiro. Eleito, lembro, em 30 ele chega através de revolução ou golpe, cada um assume a postura que quiser, não é? Então, em 54, ele volta e retoma todo um discurso nacionalista. Veja bem, é um contexto de Guerra Fria, ele retoma as ideias anteriores de proteção ao capital nacional e não fecha mais um regime autoritário. É uma outra situação mundial e situação brasileira. Eu acho que foi muito importante estar aqui hoje com as professoras aqui, falando, dando esse suporte histórico, né? Porque o nosso comprometimento é com a arte, não é com história, né? É provocar, na verdade, as pessoas a se sentirem provocadas, como a gente se sentiu quando entrou em contato com outros materiais tocantes ao tema, né? Então, a nossa ideia aqui, nosso compromisso é com a poética, é com a poesia. E a professora, para a gente encerrar, a gente está a uns 3, 4 minutinhos de encerrar, queria que a senhora retomasse essa questão de valorização, então, dessa cultura que se tem, raízes aqui em Caxias do Sul, em outros municípios. Ela começa a despertar, na verdade, em 1975, que houve toda uma celebração do centenário da imigração. Então, começam a surgir grupos de teatro, corais são reativados. Mas se a gente analisar esses elementos, eles são próprios, eles se fazem ver, eles ressurgem, eles aparecem quando uma coisa está perigando desaparecer. É quase que uma tentativa de salvar. Aqui a gente encerra ao som da banda De Graças Perigosos. A gente se encontra numa próxima, ok, Gurias? Obrigado pela participação de você aí em casa. Até